21 de março de 2022. Esta é a segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois, sem vosso auxílio, ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, meus queridos filhos e filhas. Nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana de trabalho, de estudos, de correria, mas na presença do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura, o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: "Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim para que saiba que há um profeta em Israel." Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: "Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo."
Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto hoje um pouco mais longo, mas a história, o relato muito bonito de Naamã, o leproso, que fora curado pelo poder de Deus. Quero enfatizar um detalhe de todo esse texto, muito importante para nós nesta manhã. O texto diz no versículo 11 que Naamã ficou irritado ao ouvir a proposta de Eliseu, segundo a qual Naamã deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, que com suas mãos ele tocaria o lugar da lepra e me curaria. Naamã queria uma forma fácil. Naamã queria a cura, mas queria que ela se realizasse segundo o seu jeito. E não foi assim que se fez. Não foi pelo toque de Eliseu que a cura aconteceria, ou aconteceu, mas foi pelo mergulho no Jordão, que representa para nós o mergulho na graça de Deus. Tal como no batismo somos mergulhados na morte com Cristo e ressurgimos com Ele, era dessa maneira que Naamã devia conquistar a cura para sua lepra. Por que enfatizar esse detalhe, padre? A grande pergunta para nós hoje, né? Que nós fazemos, aliás. Porque às vezes nós também somos assim. Às vezes queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, do jeito que nós assim indicamos. E as coisas não se cumprem como nós queremos. Nós precisamos nos voltar mais para Deus e sermos mais obedientes a Deus. Sermos mais sensíveis às ordens de Deus. Muitas vezes queremos fazer como Naamã, dar ordens para Deus. E nós nos frustramos e as coisas não acontecem, e nós nos irritamos, como também o texto diz que Naamã se irritou, porque Deus é Deus, nós não conseguimos condicionar a Deus as nossas vontades. É dar murro em ponto de faca, como diz o ditado, é buscar o sofrimento. Não resistamos à vontade de Deus, meus queridos, nós estamos no tempo da quaresma. Sejamos obedientes a Deus, ao que Deus está a nos apontar, ao que Deus tem nos falado. Quando Naamã quebra o seu orgulho e ele obedece, vai, se submete a mergulhar 7 vezes no Jordão, diz o texto que sua pele é curada instantaneamente e ela passa a assemelhar-se à carne de uma criancinha. Naamã ficou purificado. Deus tem grandes coisas para mim e para você, mas nós precisamos nos mergulhar na presença de Deus. Somos muito impetuosos, queremos resolver as coisas conforme nossa decisão, conforme nosso jeito. Paremos com isso.
Mergulhemos em Deus e deixemos Deus apontar os caminhos. Por isso a necessidade da vida de oração, por isso a necessidade da vida sacramental. Você, meu querido, minha querida, precisa ir à igreja, diante da capela do Santíssimo Sacramento, se prostrar e dizer a Jesus: Senhor, eis-me aqui, faça sobre mim a vossa vontade e não a minha. Façamos a experiência de deixar Deus ser Deus. E Deus nos curará de nossas lepras, dos nossos ímpetos, dos nossos pecados, daquelas situações de escravidão que nos prendem, que não nos permitem avançar adiante, mas precisamos nos render a Deus, deixar Ele ser Deus. Meus queridos, uma segunda-feira abençoada, cheia da presença desse Deus que quer, como lavou Naamã no Jordão, nos lavar em sua graça. Força e coragem. Coloque a mão no seu coração, reze com o Padre. Senhor, nesta manhã de segunda-feira, me coloco diante de vós. Quebra o meu orgulho, a minha autossuficiência. Quebra a minha teimosia. Ajuda-me, Senhor, a entregar-me inteiramente a tua vontade. Faça-me em mim a tua vontade. Lava minhas feridas, os meus medos, as minhas preocupações. Lava as minhas tristezas, o meu desânimo, a minha falta de coragem. E incute em minha alma, Senhor, o dom da fortaleza, da coragem, do vigor, da obediência, do bom ânimo. Eu consagro a minha semana, Senhor, ao teu poder. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, meus queridos, Deus está no comando de tudo.